o Senhor possa me usar nessa noite para trazer uma mensagem ao coração dos irmãos. O texto está em João 2. E eu coloquei o título. Essa palavra que eu vim trazer hoje para os irmãos foi uma das primeiras, digamos assim, que eu havia escrito. Eu tenho um caderno que eu vou escrevendo. Todos sabem que eu gosto muito de escrever. E eu resgatei esse caderninho. Foi no dia da célula. Eu estava pedindo uma orientação e tudo mais. Depois disso, eu fiquei orando aquela semana. E o Senhor me tocou, né, para falar sobre transformação. E, né, Jesus transformou a água em vinho. E a palavra do Senhor diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora, leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o noivo o disse. Eu vou parar aqui. Embora o noivo disse. E nós lemos nesse texto que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Esse milagre foi feito, né, na festa de casamento e era algo um tanto quanto impossível. Mas, como foi falado no primeiro louvor, né, que o Márcio colocou aqui, nada é impossível para Deus, nada é impossível para ti. Então, a bebida havia acabado. Imagina, a gente está dando uma festa e acaba o vinho, naquela época, né? E então, o Senhor foi ali. E ele pediu os vasilhames de água, que era simplesmente água. Algo sem cor, algo sem sabor, era água. E pegou aquela água e o Senhor transformou no melhor vinho que eles já haviam bebido. Desta forma, ele veio ali e provou que para ele não há impossíveis. Que ele tem o poder sobre tudo. Em tudo que existe é governado por ele, de acordo com a vontade dele, de acordo com o querer dele. Revelando-se assim, Filho de Deus. Então, para a gente... Eu separei alguns versículos, mas eu vou fazer de forma diferente. Já que eu começou diferente, faremos diferente. Um voluntário para ler João 20, versículo 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Então, tudo, né, que o Senhor faz se revela para a glória dele. E esse foi o primeiro milagre que ele fez de muitos que vieram posteriormente. E trazendo isso para nossas vidas, para a nossa realidade, aplicando em nossas vidas, nós, antes, criaturas, porque nós somos criados pelo Senhor. Logo, somos criaturas de Deus. Somos pecadores, miseráveis nós somos. Mas também nós podemos ser o quê? Transformados. Da mesma forma que o Senhor transformou aquela água, Ele pode transformar as nossas vidas. Pelo amor dEle,
pela misericórdia dele e pela graça do Pai. Então, João 3,16, mais um voluntário? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,16, fica notório o amor perfeito de Deus para com cada um de nós. O amor de Deus é tão grande, que Ele deu, né? Ele deu o seu Filho, enviando Jesus para que a gente possa ter a nossa salvação, para salvar as nossas vidas, transformando a nossa vida de tal maneira, de tal forma, das consequências devastadoras do pecado. Fez de nós, as simples criaturas, filhos de Deus. Em 2 Coríntios 5,17, mais um voluntário. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em Jesus Cristo, nós podemos ser transformados. Temos a consciência de que nós somos pecadores. Isso é fato. Mas que nós venhamos a buscar uma vida de santificação, uma vida íntegra na presença do Senhor, uma vida de obediência, uma vida aos pés dele, uma vida ao altar do Senhor, porque sem a santificação nós não veremos ao Senhor. Mediante a transformação feita por Deus em nossas vidas, nós podemos dizer que nós seremos renascidos em Cristo Jesus, né? Obediência, obedecendo a Ele, obedecendo da mesma forma como Jesus obedeceu ao subir no Getsemane, e Ele falou depois, está consumado, que nós sejamos obedientes ao Senhor, que nós busquemos uma vida perante aos pés do Senhor e santificação, em amor, buscando essa transformação que Ele conquistou na cruz para nossas vidas. E que possamos adorar e a servir a Ele. Ele muda a nossa natureza para nós ficarmos mais parecido com a dele, uma vez que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Jesus veio para fazer um milagre em nossas vidas. O milagre da transformação mediante a presença dele dentro de nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas por amor de Deus, pelo amor dele por cada um de nós, e obediência de um homem, que foi Jesus Cristo, por seu sangue derramado no Calvário, nós podemos ser transformados. Assim, a criatura, de criatura, nós somos feitos filhos. E diariamente nós devemos buscar pela presença do Pai. Não é fácil. Não é fácil, não. O caminho é estreito, o caminho é difícil. Mas em um momento nenhum ele falou que seria fácil. Ele falou que estaria conosco, mas ele não disse, vai ser fácil. Então, sabendo que ele está conosco, nós vamos continuar seguindo sempre no caminho, apesar das dificuldades que poderão vir sobre as nossas vidas. Neste momento, ele também vai nos ensinar e capacitar para que a gente possa vir a transformar outros. Salmo 4, do versículo 7, mais um voluntário. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. O Senhor, Ele vai transformando a nossa vida, nos dando tanta alegria por estar servindo a Ele, por sermos chamados filhos, mesmo sendo nós indignos, pecadores, mas o Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, Ele está na terra. Ele deixou para que a gente pudesse ter forças a continuar prosseguindo e caminhando, sempre em direção ao alvo que é Cristo. Então, agora eu vou mencionar 4 atitudes que nós devemos ter enquanto transformados pela presença do Senhor em nossas vidas, que nós devemos buscar diariamente. A primeira é a transformação das adversidades. As aflições, os problemas, o dia mau, ele virá para todo mundo. É fato.
nem sempre nós estaremos com tudo na paz, né? O dia mau, ele vem, a dificuldade vem, ela vai bater a nossa porta. Parafraseando e copiando, né? Estou copiando. A graça de Deus não nos livra da adversidade, mas a graça de Deus nos acompanha na adversidade, certo? Então, o problema vem, a dificuldade vem, a aflição vem. Mas qual é o nosso posicionamento diante dessa adversidade? Que maneira que a gente se coloca quando esse dia mau ele vem bater as nossas portas? Isso me fez lembrar uma história que eu ouvi já tem algum tempo. Uma vez o William falou assim, negócio de história é complicado, mas essa história é legal, eu vou contar para vocês. Ela não é demorada, não. Tinha um fazendeiro, ele tinha um cavalo muito valioso. Esses que a gente fala que é a manga larga, né? Era um cavalo muito bonito e esse cavalo caiu dentro do poço. Então, os capatazes da fazenda foram até lá e viram o cavalo dentro do poço, e agora o cavalo super caro, um cavalo bonito, vamos chamar o fazendeiro, ver qual é a atitude dele, o que vai acontecer. O fazendeiro chega até, né, a boca ali do poço, olha para o cavalo lá dentro e agora? O que a gente vai fazer, certo? Então, ele olha para toda a situação, dá as costas, pega uma pá e vem com a pá e começa a jogar terra em cima do cavalo. As pessoas ficam assustadas com aquela situação. O cavalo já está preso dentro do poço, melhor sacrificar, o bicho vai ficar ali dentro, como é que vai fazer? Não dá para tirar? E ele continua jogando terra em cima do cavalo. Ele continua jogando terra em cima do cavalo. Sendo que, cada vez que ele joga a terra em cima do cavalo, o cavalo se sacode e pisa na terra. Ele joga a terra, o cavalo se sacode e pisa na terra. Ele vai fazendo uma altura. Então, a partir daquela altura, o cavalo consegue subir e ser resgatado. Então, diante daquela dificuldade, diante daquele problema, o que parecia ser irreal, impossível de salvar aquele cavalo, ele teve a ideia de jogar terra. Parecia assim que estava tentando terminar com a vida do cavalo, mas não. Ele estava ali, no meio da adversidade, no meio da turbulência, ele encontrou uma maneira, foi orientado de uma maneira que ele conseguiu driblar toda aquela adversidade e conseguiu salvar aquele cavalo. Então, a graça de Deus, ela não vai nos livrar, mas a graça de Deus, ela vai nos acompanhar e vai nos dar maneiras para que a gente possa conseguir vencer em Cristo Jesus as nossas dificuldades, a passar por elas com mais fé, com mais ousadia, voltados, prostrados aos pés do Senhor, sabendo que Ele está conosco até a consumação dos dias. A graça que cura, a graça que livra, que orienta. Então, simplesmente confia em Deus. Ele tem o controle. E quando eu falo confia em Deus, eu falo para vocês, eu falo para mim, e eu falo para mim todos os dias isso. Confia em Deus. Confia em Deus. Já conversei isso com o Ronaldinho, né? Uma vez. Descansa e confia. É difícil, né? Descansa e confia. Quer dizer que é fácil, né? Às vezes você está ali vendo o teu cavalo está dentro do poço, e você fica pensando, mas o Senhor falou que Ele vai nos acompanhar no meio da adversidade. E no momento certo, vai vir alguém que vai jogar uma areia, você vai conseguir subir, ou então a própria mão do Senhor, Ele vai te sustentar, vai te tirar dali de dentro de maneira sobrenatural. Continuando. Segundo, transformação espiritual. Deus vai permitir a prova. Mas, como já foi falado e continuaremos a repetir, Ele também estará conosco nela. Assim, nós seremos moldados, lapidados. Buscaremos ao Pai de uma forma mais íntima. Sairemos da indiferença espiritual. Voltaremos mais para a face do Senhor, mais para a face de Deus. Dinamizaremos a nossa fé. Nos apresentamos como em Romanos 12,
versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, é essa vida que a gente deve buscar. Uma vida de experimentação, palavra que é muito utilizada na educação infantil, experimentação. Experimentar é você provar, é você estar junto, é você vivenciar. E quão prazeroso é e como é bom você vivenciar e você experimentar da presença do Senhor na vida da gente, né? Não tem coisa melhor você olhar para o dia, você olhar para o céu e falar: Senhor, obrigado por mais esse dia, as maravilhas que Tu tem feito, e os dias de chuva e os dias de sol, e reconhecendo a grandeza do Senhor das nossas vidas e sabendo que Ele é soberano para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos, que pedimos ou queremos. Então, é essa comunhão, é essa intimidade, é essa busca, é se prostrar aos pés do Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é o centro, e que é nele que nós devemos depositar a nossa fé, nele que nós devemos depositar tudo aquilo quanto nós esperamos e ansiamos. O ouro, ele é refinado no fogo. O diamante, até se tornar essa pedra preciosa, ele também passa por processos. Assim, nós também passamos por processos, mas isso nos lapida para estar melhor em busca de santificação na presença do Senhor. Então, assim, que a gente venha a se colocar diante dele e falar: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Terceiro, transformação interna. Quanto mais intimidade nós temos, quanto mais a presença do Pai nós buscamos, mais parecido com ele nós ficaremos. Desta forma, nós passamos a amar a nós mesmos e ao nosso próximo de uma maneira diferente, de uma maneira ágape, uma maneira que o Senhor ama. Então, a gente vai, independente das diferenças, a gente vai ter o amor de Cristo Jesus. Teremos o nosso interior moldado pelo Senhor, buscaremos mais a presença dEle e queremos estar mais na presença dEle, vivenciando e desfrutando da presença dEle, buscando intimidade, com o coração sedento por esse Deus vivo, reconhecendo que somos pecadores, mas que precisamos do perdão dele diariamente. Nós não deixamos de ser falhos, mas a graça do Senhor, a misericórdia dele é tão grande sobre as nossas vidas que nós reconhecemos que somos falhos, mas a presença dele nos acompanha. Porque nós estamos buscando uma vida de santificação, nós estamos buscando uma vida pautada aos pés dele. Eu vou estar demorando muito não, estou terminando. Passamos a ter o nosso interior moldado pelo Espírito Santo, transformado, regenerado. Nosso interior, ele é tratado, né? Nós nos colocamos como vaso na mão do oleiro. Ele faz, ele desfaz, ele refaz, ele torna a fazer novamente, ele faz um vaso novo para colocar azeite novo. Ele não vai fazer remendos, ele não vai consertar o que está, colocar um consertinho naquela rachadura, ele vai fazer novo, ele faz tudo novo, para que ele possa usar. Quarta transformação, a transformação externa. Ao termos o nosso interior moldado, o nosso interior transformado, o nosso exterior também vai refletir essa transformação. O adorador, ele jamais vai ser o mesmo depois da adoração. Êxodo 34, 29. Mais um voluntário? E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois que falara com ele. Então,
Um adorador jamais será o mesmo depois da adoração. Moisés, quando ele desceu, ele resplandecia a glória de Deus. É o resultado do nosso encontro subjetivo com o Senhor. E será projetado, será espalhado por todas as nossas relações. Será perceptível algo diferente conosco. Então, o nosso exterior, ele passa a refletir também o Senhor. As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos desejos, as nossas manifestações, elas irão agradar ao Senhor. Porque depois da adoração, o adorador não é mais o mesmo. Mais um voluntário, Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Logo, o nosso exterior, mesmo sendo ainda falhos, o nosso exterior é transformado também. Então, nós não vamos mais servir ser escravos, porque nós somos livres em Cristo Jesus. O sangue derramado na cruz foi para que a gente tivesse livre acesso ao Pai. E pelo Espírito Santo, nós conseguimos, né? Nós não, porque a gente não consegue nada. Ele nos dá sabedoria e entendimento para compreender que Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E também passaremos a ser agentes de transformação. Iremos ter o desejo e a vontade que todos ao redor experimente dessa transformação feita por Deus em nossas vidas. Lá na célula, o rapaz falou, né? Foi sobre a paz, não foi isso? Que a paz que excede a todo entendimento, que ele queria sentir essa paz que só vem do Senhor, né? Proveniente somente do Senhor. Então, quando a gente tem nosso interior moldado, transformado, que nem o Senhor transformou aquela água em vinho, que era algo sem cor, sem sabor, sem alegria, porque o vinho representa a alegria, e o Senhor, Ele devolve o brilho, Ele devolve a alegria. A gente tem uma transformação interna, e essa transformação é de tal maneira que quem está próximo, quem está perto, consegue perceber também e quer saber, quer descobrir de onde que vem. De onde que vem essa alegria no meio da tribulação, de onde que vem essa paz no meio da dificuldade, quer saber o motivo de estar sorrindo, de estar cantando, de estar glorificando, de estar caminhando, se está tudo ao redor desmoronando. Então, é a gente saber que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não estarei sozinho, porque o Senhor me acompanha, porque o Senhor nos acompanha. Amém? E a transformação feita por Deus em nossas vidas. Aí tinha mais um versículo, Atos 4:20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, o que a gente vê, o que a gente ouve? Está tudo aqui, né? As promessas do Senhor, o que for promessa de Deus para a nossa vida, está aqui. Se foge disso aqui, não é promessa de Deus para a nossa vida. Ele nos prometeu que mediante a crucificação, pelo amor de Deus a cada um de nós, se nós reconhecemos ao Senhor Jesus como Salvador, nós teremos a vida eterna. Ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco. Ele prometeu que nós tenhamos uma vida, que Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, e prometeu que seria refúgio e fortaleza no momento da angústia. Então, se está dentro da palavra do Senhor, que a gente venha a passar isso para os outros, que as pessoas venham a ouvir e a ver o quão é maravilhoso esse Deus que nós servimos, o quão é prazeroso estar na presença dEle, o quão é gratificante saber que, mesmo sendo nós falhos, Ele nos ama e Ele se deu por cada um de nós. Então, aquilo que era sem alegria, sem cor e sem sabor, quando Jesus entra, Ele transforma. O que é impossível tem o poder de transformar em algo muito
melhor, porque para Ele não há impossíveis. E vamos terminar com o versículo 10, que eu vou escolher quem vai ler o versículo 10 para mim. Caio. Por que eu escolhi o Caio? Porque ontem nós estávamos conversando, vou contar, Caio. Ontem eu estava conversando, eu falei, ele perguntou qual o texto que eu iria ler, eu falei para ele qual era o texto, aí ele falou assim, mas você não vai botar o versículo 10? Aí eu falei, não, Caio, eu vou colocar o versículo 10 então. Então ele vai ler o versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, o final é sempre melhor. Se não chegou o melhor, é porque ainda não é o quê? O final. Porque com o final, quando o Senhor entra, Ele transforma. E o que era insípido, incolor, se torna algo saboroso, prazeroso, com cor, com vida, com alegria. Então, era essa mensagem que eu queria trazer para os irmãos essa noite. Que a gente tenha, né, esse gosto, esse prazer por querer buscar mais da presença do Senhor. Confesso que eu estava um tanto quanto nervosa, muito nervosa, né? A mão suando, mas Deus me abençoou com essa palavra, porque diariamente eu tento ser uma pessoa melhor, diariamente eu tento buscar essa transformação de Deus na minha vida. Diariamente eu tento olhar para mim, para o meu próximo, com o olhar de Cristo. Porque, como eu falei antes, é tão difícil, né? O caminho, a porta é estreita. É muito difícil. Mas Ele prometeu que estaria conosco. E quando Ele está conosco, a gente descansa. Que é outra coisa que também temos que aprender. Descansar e confiar no Senhor. Mas que a gente venha a ter, né, essa sabedoria, pedir a Ele essa direção para que a gente venha realmente a confiar, a descansar, e no meio das dificuldades a gente venha olhar para Ele, clamar para Ele, saber que no final o melhor sempre acontece, porque Ele transforma, porque Ele é um Deus que faz impossíveis. E para terminar, eu tinha pedido um louvor. Vamos? Gente, eu não sou cantora, eu também não sou pregadora, não sou nada, mas eu vou me arriscar aqui, porque quando eu estava fazendo essa mensagem, eu senti um desejo, eu amo esse louvor, como vários, e eu senti um desejo muito grande desse louvor. Então... Se quiser se colocar de pé nesse momento, fazer esse louvor, a sua oração, que a gente venha a se prostrar aos pés do Senhor, que a gente venha buscar essa transformação diariamente, tentar ser o melhor que nós possamos ser para o Senhor, que a gente venha querer experimentar da presença dEle, que a gente queira vivenciar de tudo aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Seu coração, não louve, ore, clame, não reclame, clame a Ele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente.
agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém.